Fala, povo de Deus, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de jovens. Todos os sábados a gente está fazendo aqui nosso culto de jovens, nossa live do culto. Então sejam todos bem-vindos aqui. E hoje estou junto com a minha digníssima esposa, a mais linda. Vocês já estão acostumados com ela aqui, né? Todos os sábados ela está junto comigo também, né? Amém. Então, pessoal, hoje... Deixa ela se apresentar, quase não deixo, né? Eu falo demais, na verdade, né? Oi, gente, graça e paz. Eu sou a Camila, esposa do Guilherme. E todo sábado a gente está aqui juntos, os dois, trazendo uma palavra de Deus para vocês e para nós também. Amém. Glória a Deus. Então, pessoal, vocês que estão entrando agora, já vi que o Keres entrou. Keres, meu amigo, parabéns. Que Deus te abençoe muito. Sabe que você continue sendo essa pessoa, sabe, muito especial que você é para nós, tá? Continue sendo essa pessoa muito dedicada, sabe? Uma pessoa íntegra, um homem de caráter. Então, assim, eu desejo o melhor de Deus para sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, assim, ó, você que já está entrando aí agora, vai lá no seu direct e joga aí para as 10 primeiras pessoas, ou 20, 50 pessoas do seu direct aí, e convida aí para o nosso culto de hoje, né? O nosso culto de jovens, culto de adolescente, culto de qualquer idade. Então, assim, comece a convidar aí, comece a compartilhar o nosso link, comece a convidar, comece a chamar para cá, para o nosso culto. Aleluia! E hoje nós vamos fazer algo diferente que a gente faz, né? Todos os sábados eu e Camila, nós estamos juntos, dando a palavra. Só que hoje nós vamos estar mais juntinhos ainda. Hoje nós vamos ficar assim, ó, lado a lado. Porque nas outras lives, eu fico num celular, ela fica no outro, né? A gente divide a tela. Só que dessa vez a gente vai dividir uma tela só. Então, assim, hoje ela vai estar comigo aqui do meu lado. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, assim, comece a convidar o povo aí, comece a jogar no direct aí para todo mundo aí vir pro nosso culto de jovens. Sejam todos bem-vindos. Comece a convidar, convida. Vai lá no direct aí, ó, no aviãozinho do lado do comentário e começa a convidar. Aleluia! Eu queria te convidar agora para você fechar seus olhos, que a gente vai orar agora, que Deus possa estar abençoando o nosso culto, a nossa live, que Ele possa estar tocando nos nossos corações, que Ele possa estar abrindo nossas mentes, que Ele possa estar aqui, porque eu creio que Ele está aqui, porque tudo isso é para Ele. Ele é o centro de tudo isso. Glória a Deus. Então feche seus olhos onde você está agora. Amém. Senhor Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Deus. Te agradecer, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Jesus. Como tu és lindo, Espírito Santo de Deus. Como tu és bem-vindo entre nós, Jesus. Eu creio que tu está aqui neste lugar. Eu creio que tu está nesse culto, nessa live, Jesus. Jesus, vem tocando nossos corações agora, Deus. Vem amadurecendo, Senhor, as nossas mentes, Senhor, e abrindo elas, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar com nós, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem muito o que falar através desses dias, Pai, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos usa, Pai, como instrumento teu nesses dias, Jesus. Eu creio que o Senhor tem algo preparado para cada pessoa, Jesus. Eu sei que o Senhor tem algo, sabe, de novo para trazer para cada pessoa, para as pessoas que estão vivendo esse momento, Jesus. Então que nós possamos ser uma ferramenta e um instrumento teu para isso, Jesus. Então, assim, Deus, recebe toda a nossa adoração, Senhor. Recebe todo, sabe, o nosso amor, Jesus. Que tudo é para ti, Senhor. Se não for para te adorar, para que nós estamos aqui, Jesus? Então, Senhor, tu és bem-vindo. O que importa é a tua presença, Jesus. Vai tocando os corações através dessa live, Jesus. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí nos nossos comentários aí agora. E que o Senhor possa tocar no seu coração a partir de agora. Glória a Deus. Vamos adorar o nome dele. Essa música, essa canção é uma canção muito linda que tem tocado muito nos nossos corações. Sábado passado a gente tocou ela. Muitas pessoas comentaram que essa música tocou muito no coração deles. E a gente vai cantar ela novamente. A gente vai adorar o nome do Senhor com ela novamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
situação que seja, a situação, o controle ainda está na palma de Deus. Eu tenho um Deus, declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos crê? Declare se você crê nisso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Sim, Jesus. Glória a Deus. Ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos na presença de Deus. Glória a Deus. Não existe lugar melhor para estar na presença do que se não for na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Continue adorando o Senhor Jesus aí onde você está. Não há outro
está, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor. Acende o fogo, Jesus. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, sim, Jesus. Nós queremos mais de ti, Jesus. Que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Jesus, nós confiamos em Ti, Deus. Nós sabemos quem Tu és, Jesus. Nós sabemos que Tu pode fazer, Espírito Santo de Deus. Nós queremos Te experimentar, Jesus. Tu és lindo, Deus. Aleluia. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus, Ele está conosco. Glória a Deus. Ele está comigo, Ele está com você. Aleluia. Deus possa estar te abençoando nessa adoração. Amém? Então assim, pessoal, continue aí, ó. Manda via direct aí. Tá vendo um aviãozinho aí do ladinho aí do comentário? Manda aí pros seus amigos aí no direct. Fala assim, ei, tá tendo uma palavra abençoada. Deus quer falar contigo essa noite. Então eu tô te mandando esse convite aqui agora para você entrar agora no nosso culto de jovens da Igreja Beira Rio.
Então convida, manda o seu direct aí agora, que Deus tem algo preparado para você. Glória a Deus. Amém. Convide aí, convide. Glória a Deus, povo de Deus. O que foi? Tá na tua frente. Ah, os comentários estão na minha frente, né, pessoal? Mas assim, os comentários estão um pouco na minha frente, no meu rosto, mas o que importa é que você escute a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, que você possa estar ouvindo aí essa palavra, que Deus possa estar falando com você. Amém? Vou ficar um pouco mais para cá, para a gente tentar, para que vocês possam me ver melhor. Glória a Deus. Amém? Então, assim, hoje a Camila está aqui do meu ladinho, hoje ela vai ficar pertinho de mim, nós não vamos nos dividir em 2 celulares, né? Então, assim, hoje vai ser algo diferente. Nós vamos fazer igual nós estamos aqui na nossa quarentena, bem juntinho um do outro aqui, não ficar agora na tela os dois juntos. E Deus, ele tem uma palavra assim muito linda para falar com a gente, porque ele falou com a gente hoje. Amém? Glória a Deus, Amém. amor. Glória a Deus. Ele falou contigo também? Com certeza. Glória a Deus. Então, assim, hoje o que nós queremos falar é o que nós podemos aprender com a história de José. Sabe, porque José, ele foi um homem, José do Egito, ele foi um homem, um jovem, um adolescente, que ele viveu os propósitos de Deus, que ele viveu a presença de Deus, que ele obedeceu ao Senhor, ainda na sua juventude. Ele era jovem, adolescente ainda, e ele obedeceu ao Senhor. Ele decidiu deixar o Senhor conduzir a vida dele. E o que nós podemos aprender através da vida de José? O que José nos ensina como jovem e como adolescente? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, assim, a nossa palavra vai estar ali em Gênesis capítulo 37, tá? Então você abra sua Bíblia lá e você nos acompanha. A gente vai passear um pouco pelos versículos dessa história de José, e a gente vai tentar aprender com José algumas lições para a nossa vida, hoje como jovem, hoje como adolescente e hoje como adulto também. Glória a Deus. Amém. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com José, na história dele, todos conhecem a história de José. José era filho de Jacó, né? Jacó e Raquel. E ele tinha outros irmãos. Só que Deus falou através de sonho com José que ele seria um homem bem-sucedido. Que Deus ia colocar ele para governar a família dele, para governar um povo. Então, assim, José, quando Deus falou em sonhos para ele ficou assim muito entusiasmado, sabe? Ele ficou assim muito curioso do que poderia acontecer. E os irmãos deles, quando souberam, e já com Jacó, ele já sentiu ciúmes de José, porque Jacó ele deixava claramente que José ele era o filho mais preferido de Jacó, né? Então, assim, quando os irmãos deles perceberam isso, né, eles ficaram muito enciumados. Sabe, eles criaram ódio no coração, criaram ira, criaram inveja. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendo com a história de José é o quê? Que inveja, ciúmes e ódio são sentimentos destrutivos. Sabe, ele pode destruir a nossa vida, ele pode destruir a nossa família, ele pode destruir uma amizade. Porque foi isso que aconteceu com José e seus irmãos. Lá em Gênesis 37, versículo 4, fala: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. E lá no versículo 11 fala: seus irmãos tiveram ciúme deles. E o que foi que eles fizeram? Movido com o sentimento destrutivo, os irmãos de José, por causa de inveja, por causa de ódio, por causa de ciúmes, porque José era o preferido de Jacó, e Deus já tinha falado que ele ia reinar, ele ia governar sobre o povo, sobre os próprios irmãos dele. Eles ficaram muito ciumentos. Eles tiveram muita inveja, não foi, amor? Sim. Eles criaram muita raiva, até porque, assim, José, ele era filho de Raquel, né? E Raquel era a esposa que Jacó amava. Foi a esposa que ele realmente amou. E os outros eram filhos de Lia. Então, assim, José, ele foi rejeitado pelos irmãos.
Mas os filhos, os irmãos dele, eram rejeitados pelo pai, de certa forma, né? Porque na Bíblia mostra que era muito nítido a forma que ele tratava José com prioridade, né? E assim, os outros irmãos foram criando ódio deles, foram criando raiva, ao ponto deles quererem mesmo matar José. Pois é, aí na história, continuando na história de José, mais na frente, o que os irmãos deles fazem? Eles pegam José, jogam dentro de um poço, para ele morrer. Só que José não morre quando ele cai dentro desse poço. Aí o que eles fazem? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo, porque ele é o queridinho do nosso pai. Então, assim, eles ficaram com inveja, com muito ódio dentro do coração, e falaram assim, vamos vender ele, pra gente se desfazer de José. Aí a gente chega lá no nosso pai, em Jacó, e fala assim, ó, um animal feroz veio e matou José. Olha só o que a inveja, o ódio, o ciúme trouxe para essa família, para esses irmãos. Eles chegaram ao ponto de enganar, de mentir o próprio pai. E inventar uma morte. Olha só. Sabe, matar sentimentalmente é muito pior também. Porque a pessoa vive uma vida física, mas morto sentimentalmente, espiritualmente. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos amar, nós precisamos cuidar de pessoas. Isso até mesmo dentro da nossa própria família, nossos próprios irmãos, nossos pais. Sabe? Nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que viver em união. E muitas vezes nós temos inveja e ódio dentro da nossa própria família. Sabe? E nós acabamos fazendo como os irmãos de José. Vendendo, sabe? Vendendo a nossa amizade, sabe? O próprio Jacó, ele viveu isso com seu irmão. Ele comprou a sua primogenitude, né? Então, assim, já vem desde Jacó toda essa questão de ciúme, de ódio, de inveja dentro da família, né? Então, assim, o que eu aprendo? Que ódio, ciúme, inveja é uma das coisas que nós não podemos ter, sabe? Porque isso mata, isso nos afasta das pessoas que amamos e isso nos faz pecar. Porque a inveja, o ódio e o ciúme, ele é um pecado, não é, amor? Sim. E assim, quantas pessoas, sabe, que a gente conhece que tem vivido isso? Pessoas que aceitaram a Jesus, sabe? Que tem enfrentado, né, a sua família, sabe? Pessoas que têm a família, que tem uma religião, e aí você aceita Jesus em outra religião e começa um conflito, né? Uma guerra dentro da casa. Quantas pessoas que são odiadas pelo mundo, quantas pessoas que são odiadas por amigos. E eu queria trazer para vocês um versículo que está lá em João 15, do versículo 18 a 19, que Jesus, ele falou para os seus discípulos: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, assim, é interessante que quando nós aceitamos a Cristo, o mundo passa a nos odiar. Jesus, ele já disse isso para os discípulos. Mas nós não podemos odiar o mundo. Nós temos que ser como José. José, ele não odiou os irmãos dele. Não diz que José odiava os irmãos dele, que ele queria se vingar, que ele tinha raiva, não. José, ele amava os irmãos dele, sabe? E nós também, nós somos chamados para amar as pessoas. A palavra de Deus diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Então, assim, nós podemos até ser odiados pelo mundo, mas nós não podemos odiar. Nós precisamos amar pessoas. Nós precisamos amar nossos familiares, amigos. Nós temos que aprender, né, amor, a saber diferenciar que a gente não tem que viver as práticas do mundo, né? Sim, sim. Nós não temos que fazer as práticas que eles fazem, mas nós temos que amá-los. Amar. Porque nós temos que levar a palavra de Deus, Sim. né? A gente tem que levar a palavra para o povo que precisa, sabe? Aqueles que estão necessitando de uma palavra de amor. Então, assim, a gente precisa diferenciar isso. Que a gente não temos que viver como o mundo, mas nós temos que amá-lo. Amar o pecador, não o pecado. Justamente. Glória a Deus. Então, continuando a história de José, o que mais que eu aprendo com José na sua juventude?
nessa vida que ele teve, que Deus o escolheu, que Deus o chamou. E o que eu aprendo é o que o Senhor está no comando de tudo, sabe? Deus está no comando de tudo, porque presta atenção, José, ele foi jogado no poço para ser morto, foi abandonado pelos irmãos, depois ele foi vendido pelos irmãos, sabe? Por um homem chamado Potifar, né? Então assim, o que José poderia pensar? Meu Deus, se Deus tinha falado comigo em sonhos que eu ia governar sobre um povo, e eu estou passando por isso tudo, sabe? Então assim, se ele fosse um homem fraco de mente, fraco na fé, ele teria abandonado ali Deus. Ele teria deixado de seguir o propósito que Deus tinha sobre a vida dele, sabe? Porque ele estava só sofrendo. Um homem que foi, que Deus falou para ele que ele ia ser um grande homem, estava sofrendo, entendeu? Então assim, muitos hoje, acontece isso com muitos jovens hoje. Deus tem falado para eles que Deus vai entregar um chamado para eles, que vai colocar eles em lugares altos, que vai entregar ministério, que vai dar um emprego, que vai passar na faculdade. Só que quando eles estão passando pelas provações, os jovens, os adolescentes, eles acabam abandonando a fé. Sim. É ou não é, amor? Sim. E assim, José, ele nem imaginava o que ia acontecer com ele, né? Porque, como tu disse, ele tinha promessa de governar, de Sim. ser grande. E o que aconteceu com ele? Ele foi escravo, ele foi preso, né? E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente passa por situações e a gente não consegue enxergar o que está na frente. Claro, é óbvio, né? Que a gente não consegue enxergar, mas a gente tem que saber que o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós, que somos filhos, que temos uma vida de busca a Deus, claro, né? Sim. Então assim, José ele poderia ter feito isso, né? Abandonar a fé. Mas aí é que tá. É aí que a gente aprende com José. Ele não abandonou a fé dele, ele não abandonou o que Deus tinha preparado para ele, sabe? Ele continuou, ele foi vendido, ele continuou a trajetória dele sem reclamar, sem murmurar, sabe? Esperando o que Deus tinha preparado, porque ele confiava no Deus que ele tinha. Sabe por quê? Porque ele tinha uma intimidade, ele tinha relacionamento, ele buscava Deus. E é isso que precisa para os jovens, para os adolescentes de hoje, nós precisamos buscar, nós precisamos ter intimidade, porque quando nós estivermos tendo esse relacionamento com Deus, quando nós passarmos por essas tribulações, por esses momentos difíceis, a gente vai saber que Deus está no comando, sabe? E Deus estava tão no comando que lá na história dele fala que Potifar comprou ele como escravo, mas Deus colocou ele numa posição muito boa com Potifar, sabe? Ele se tornou o braço direito de Potifar, sabe? Conselheiro. Potifar, ele entregou, sabe, todas as suas finanças, ele confiou tudo em José, sabe por quê? Porque Deus já estava honrando José. Aleluia. Sabe por quê? Porque José, ele não desconfiou de Deus, ele confiou no que Deus tinha preparado para ele, né, amor? Sim, sim. E assim, muitas vezes a gente passa por situações, né, que a gente olha e pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, né? Mas a gente precisa parar e confiar no Senhor, saber que eu costumo falar para os meus discípulos que até para o inimigo tocar em mim, o Senhor tem que permitir. Então, assim, a gente tem que glorificar a Deus em todo tempo, sabe? A gente não pode desanimar. Mesmo que a gente esteja passando por lutas, por momentos difíceis, a gente tem que lembrar que o Senhor, Ele está conosco. Ele é o nosso Pai. A palavra de Deus diz que ainda que a nossa mãe nos abandone, Ele nunca vai nos abandonar, né? E, sabe, essa é a diferença dos filhos de Deus, sabe? Daqueles que estão buscando a Deus, sim, daqueles que estão vivendo uma intimidade, um relacionamento com Deus, sabe? Deus está no controle das nossas vidas. Amém. Sabe, se você está buscando a Deus, se você está tendo um relacionamento com o Pai, sabe? Ele não abandona os seus filhos. Amém. Deus jamais abandona os seus filhos. Então, assim, José sabia que Deus estava com ele. Entendeu? E ele sabia que Deus jamais ia abandonar ele. E Deus começou a honrar. Só que assim, a vida não é flores, sabe? Principalmente na nossa juventude. Principalmente na nossa adolescência. Nem tudo é fácil. Na verdade, é uma fase muito difícil a juventude, né? A parte de ser jovem, ser adolescente, né? Muito, muito difícil. Eu costumo falar que a fase mais difícil, eu acredito que a fase mais difícil de todo ser humano inicia na adolescência, né? Muitas descobertas, muita confusão, muita coisa. E a juventude também passa pela mesma situação, muitas tentações, e com José não foi diferente, né? Verdade. Então, assim, José, o terceiro ponto que eu aprendo com José é o quê? Que eu preciso fugir do pecado. Que eu preciso fugir das tentações. Sabe?
Uma coisa que nós temos que aprender, jovem, uma coisa que você tem que aprender, adolescente, você é adulto, qualquer pessoa, você precisa aprender uma coisa. Pecado não se enfrenta, pecado foge, sai correndo. Então se você vê uma tentação que você possa pecar, então saia correndo, porque foi isso que José fez. A terceira coisa que eu aprendo com José é que a gente precisa fugir das tentações para que a gente não peque. Sabe? Porque o que aconteceu? Potifar, ele tinha uma mulher que a Bíblia descreve que ela era muito linda, entendeu? Eu acho que ela chegava mais ou menos aos pés da Camila, sabe? Mas eu tenho certeza que a Camila é muito mais bonita que a mulher de Potifar, né? Então, assim, a mulher de Potifar era muito bela, sabe? E o que aconteceu? Ela começou a dar em cima de José, entendeu? Então, José, jovem, poder já... O que ele poderia fazer? Ele poderia ficar com a mulher do seu patrão, né? Sim. Ficar com a mulher daquele homem que está ali ajudando, né? Só, irmãos, o que eu aprendo? Que eu tenho que fugir da tentação. Então imagina José, jovem, sabe? Tudo à flor da pele, né? Porque o jovem é tudo à flor da pele, tudo faz, sabe, sem pensar. Mas ele pensou em Deus, sabe? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. A chave de tudo isso, a chave da vida de José, a chave dele conseguir isso tudo é o relacionamento que ele tinha com Deus, né? Então sabe o que José fez? Ele não ficou com a mulher de Potifar, ele saiu correndo. Ela ficou peladinha na frente dele, ele saiu correndo, entendeu? Tem um versículo que eu acho muito lindo, né? Que ele fala pra ela: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? É muito lindo, porque a primeira pessoa que ele pensa é em Deus, sabe? E muitas vezes, quando eu não sou santa, né? Eu já fui jovem. Nós somos jovens. Mas eu já fui jovem solteira, né? E assim, quantas vezes quando a gente quer pecar, a gente quer esconder, sabe? A gente não quer lembrar de Deus, e José não. A primeira coisa que ele fez foi lembrar de Deus, e ele disse: como poderia eu pecar contra o meu Deus? Sabe? Isso é muito lindo, e isso mostra que ele era temente a Deus. Que o amor a Deus era maior do que o desejo dele. Amar a Deus era maior do que a vontade de estar com aquela mulher, né? Isso mostra o quanto ele era um menino fiel a Deus. Sabe, a nossa fidelidade com Deus reflete com a nossa fidelidade com as pessoas. Amém. Sabe, por que José foi fiel a Potifar? Sabe, porque ele era fiel a Deus primeiramente. Entendeu? Então ele não se deitou com a mulher dele porque ele falou assim: ei, se eu me deitar com essa mulher que ela não é minha, não é a mulher que Deus preparou para mim, eu vou estar traindo o meu próprio Deus. E depois ele estaria traindo Potifar. Entendeu? Então assim, a fidelidade de José com Deus vem em primeiro lugar. Então, e uma das coisas que eu aprendo também com José é a fidelidade que nós temos que ter com Deus, meus queridos. Nós precisamos ser fiel com Deus, sabe, no muito e no pouco, sabe, se você está bem, você tem que ser fiel com Deus. Se você está mal, você tem que continuar sendo fiel com Deus, sabe? E deixa eu falar uma coisa pra você. Ei, o pecado, ele não vai vir só uma vez e você resistiu e ele vai embora. Não, ele vai vir várias vezes, ele vai bater a porta várias vezes, ele vai querer te derrubar várias vezes, sabe? Essa mulher, a mulher de Potifar, ela tentou várias vezes, sabe, se deitar com José, e José fugia, até que chegou o ponto que ela ficou nua na frente dele. Então assim, o pecado, a tentação veio várias vezes para José. José resistiu várias vezes. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Jesus. Jesus, ele vencendo a tentação no deserto do diabo. Por que Jesus venceu o diabo? Sabe, Jesus, ele ofereceu tudo o diabo ofereceu tudo para Jesus. Sim. Ofereceu o mundo, que ele não era nem dono do mundo, sabe? Ele ofereceu comida porque Jesus estava de jejum. E Jesus, ele resistiu o diabo. Por que ele resistiu o diabo? Porque ele estava conectado com Deus. Porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E ali, José, ele já estava cheio de Deus. Por isso ele resistiu a essa tentação. Então o que eu aprendo com ele na juventude? Que eu preciso estar cheio de Deus, que eu preciso ser fiel a Deus e que eu preciso fugir das tentações. Sabe, amor, eu acredito que o maior engano do diabo nas nossas mentes é falar que a gente é forte. Ah, vai lá, tu é forte, tu consegue, sabe? Ah, vai lá no bar, tu é forte, tu consegue. Pode ir lá, teus amigos estão lá, tu não bebe, tu vai conseguir.
Mas nós sabemos quais são as nossas fraquezas, a gente sabe aquilo Sim. que é difícil. Então, se aquilo é difícil, foge, faz igual José, tem que fugir mesmo. É assim, a gente tem que identificar a tentação, e quando você vê que é uma tentação que você pode cair, você tem que fugir. É como a Camila falou, a gente não é forte e a gente não consegue vencer o pecado, a gente tem que fugir do pecado. Aleluia. Se a gente fugir do pecado, como José, olha, as pessoas falam assim, nós somos pecadores, né? As pessoas não, a própria Bíblia fala, nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, mas nós podemos ser menos pecadores e buscar ser santo. Estamos lutando contra o pecado. Então, como que a gente faz? A gente foge dele, como José fez. Então, José ele deixou de pecar naquele momento, por quê? Porque ele fugiu. Glória a Deus. Amém. Então, assim, o que eu aprendo com José? Que eu tenho que fugir do pecado. Eu tenho que fugir do pecado e ser fiel a ele. Glória a Deus. E continuando a história de José, o que mais que eu aprendo com José? Sabe, José, ele, depois disso, a mulher de Potifar acusou ele. Que ele que tinha dado em cima dela, que queria ficar com ela, sabe? E sabe o que aconteceu? Potifar denunciou ele foi preso. Novamente. José foi preso. Aí eu te falo, um homem que Deus falou pra ele que ele ia ser um governador sobre tudo, e ele tava indo bem, e do nada... Caiu de novo. Cai tudo. E assim a nossa vida, sabe? O jovem assim, sabe? Às vezes ele tá... sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E nessa subida e nessa descida a gente acaba enfraquecendo e a gente acaba se distanciando de Deus. E é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que em meio à dificuldade é aí que nós temos que buscar mais a Deus. Amém. Aí que nós temos que se apegar mais a Deus, não é isso, amor? Sim, amém, glória a Deus. E como a gente disse anteriormente, né? Sempre lembrar que o Senhor, Ele tá conosco. Sabe? Às vezes a gente tá só, às vezes a gente se sente só, mas a gente saber que o Senhor, Ele está conosco e que Ele tá cuidando de nós. E assim, uma característica muito forte de José é que ele era sonhador. E aí eu me lembro do meu José aqui, que o meu José ele também é sonhador. O nome dele é José Guilherme. E eu acho ele muito parecido com José, porque ele também era sonhador. Então assim, José, ele estava lá na cadeia e ele continuou tendo sonhos, né? E através disso, o Senhor foi levantando ele novamente. Sim. O Senhor foi erguendo ele novamente, né? Porque ele não desistiu, porque ele continuou sonhando, porque ele continuou confiando no Senhor. E falando em sonho, foi aí que Faraó teve sonhos, né? Teve alguns sonhos. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos. Foi aí que Deus novamente usou José lá dentro da prisão. E José ele conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. E foi aí que Deus levou José ao lugar que ele queria colocar. Amém. Sabe? A governante. Porque quando ele decidiu decifrar, né, todos os sonhos de Faraó, ele falou que tinha que estocar alimento por 7 anos, porque ia vir um período de fome, né? Então Faraó colocou José como governador. E naquele tempo, governador, a Bíblia fala que governador, abaixo de Faraó era o governador. Não existia ninguém acima do governador a não ser Faraó. Então, ou seja, José estava se tornando um dos homens, o segundo homem mais importante daquela nação. Mais poderoso daquela nação. Então, assim, por quê? Porque José ele permaneceu em Deus. Porque por mais que ele foi preso, por mais que ele foi acusado, por mais que ele foi vendido, por mais que ele foi dado como morto, ele não desistiu da promessa que Deus tinha sobre a vida dele. Amém. E aí, José, ele teve um sonho que eles deveriam passar, eles teriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí o que ele fez? Durante 7 anos eles estocaram muitos alimentos e quando veio os 7 anos de fome, né, as pessoas começaram a vir para aquele lugar que ele estava, né? E uma dessas pessoas foi a família dele. A família dele chegou onde ele estava, né, pedindo ajuda e tudo. E ele reconheceu os irmãos dele, Sim. Ele reconheceu o pai dele. E aí... Pode continuar. E aí, nesse momento, é o momento que a gente vai aprender sobre o perdão. Né? O que José fez quando ele viu os irmãos dele? A quarta coisa que a gente aprende, perdão, pode continuar. O que José ele aprende o que acontece quando ele vê os irmãos dele? Imagine, ele viu os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele, sabe? Que fez ele sofrer, que fez ele passar por muitas coisas. E a palavra de Deus diz que ele fala,
Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Então, assim, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, o que ele fez? Ele perdoou. Ele disse assim, eu sou o irmão de vocês não precisam temer, vocês não precisam sofrer, vocês não precisam sentir o peso daquilo que vocês fizeram comigo, porque eu estou perdoando vocês. E assim, amor, algo lindo também, rapidinho. Sabe o que eu aprendo também nessa parte com José? É que, sabe, Deus, ele conhece o nosso coração. Sim. Ele conhece o nosso coração. E Deus, ele sabia que José, por mais que tudo aquilo que ele tinha passado, ser vendido, sabe, ser acusado, porque tudo isso que ele passou, todas essas provações, foi culpa dos irmãos dele. Sim. Então, assim... Culpa, né? Porque, assim, Deus permitiu, Deus permitiu para que ele... Então, outra coisa que eu aprendo. Sim. Deus conhece o nosso coração, ele sabe como nós vamos reagir, e ele permite que as coisas aconteçam em nossas vidas, boas ou ruins, para que ele nos leve ao propósito que ele quer nos levar. Sim. E assim, ele entendeu isso. José, ele entendeu que tudo aquilo tinha acontecido, que Deus tinha usado os irmãos dele, mesmo que de forma ruim, para que naquele momento ele pudesse ajudar a família dele. Para que naquele momento ele pudesse ajudar o mundo, que ele pudesse ajudar o Egito e talvez o mundo, né? Porque o mundo estava passando fome. Então, assim, ele entendeu que Deus tinha um propósito maior para ele. Sim. Então, assim, falar sobre perdão é algo muito difícil, porque, assim, é difícil você perdoar alguém que te machucou, alguém que te feriu, mas a gente tem que fazer como José, a gente tem que olhar para Deus, e falar assim, eu vou perdoar pelo Senhor. Gente, pensa no negócio difícil que é esse negócio de perdão. Vocês concordam comigo? Pensa no negócio difícil é você chegar para uma pessoa e falar assim, ei, me perdoa. Parece que trava a língua, né? Parece que não quer sair. Às vezes você vai falar assim, me desculpa. Né? Usa a palavra desculpa, porque a palavra perdão é tão forte, né? Sim. E às vezes nos trava. Mas nós precisamos aprender a fazer isso. A praticar o perdão. Nós precisamos libertador, perdoar. né, amor? É libertador, assim, liberta. A gente se sente livre, sabe? Quando a gente... Até mesmo quando a gente que não foi aquela pessoa que fez o mal, algo de errado com a pessoa, mas a gente lá primeiro falar assim, me perdoa, por mais que foi você que fez isso, mas me perdoa, né? Sim. É libertador. É uma libertação mesmo. E assim, eu conheço muitas pessoas que conseguiram perdoar, sabe? Pessoas próximas de mim que conseguiram perdoar, que eu estive ali ajudando. E essas pessoas nos contaram, Camila, eu não sinto mais dor. Camila, eu não sinto mais peso, sabe? Eu consegui conversar com a pessoa e tudo. Então, assim, o perdão é algo libertador. E eu aprendo com isso que tudo que o Senhor pede pra gente fazer é algo que faz bem pra gente mesmo. Sim. Sabe? Ele pede pra gente perdoar porque vai fazer bem pra gente mesmo. Sim. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre o perdão, que perdão, você perdoar não quer dizer amizade. Quer dizer que você perdoa e você vai criar uma amizade. Você não precisa criar uma amizade com uma pessoa que você perdoou, mas você precisa tirar aquela ira, aquela maldade, aquele ódio dentro do seu coração e liberar essa pessoa, sabe? Porque às vezes você está travando você mesmo e aquela pessoa por causa da falta de perdão. A falta de perdão, ela nos atrasa muito da nossa vida espiritual. Então, aprendam. Sabe por que José chegou ao governante? Porque Deus conhecia o coração dele e sabia que ele tinha um coração perdoador. Amém. Então isso não atrasou José. Foi no tempo certo. Só que muitas vezes nós nos atrasamos na nossa vida, no propósito que Deus tem para nós, no chamado que Deus tem para nós, porque nós não temos um espírito perdoador. E perdão é algo que a gente tem que trazer para todas as áreas da nossa vida. Todas no casamento, todos os dias eu tenho que perdoar o Guilherme. Todos e eu os também dias. tenho que perdoar demais. E Só ele que eu acho que também. eu perdoo mais, sabe? Ela faz muita coisa errada. Aí tem todo dentro da pena, não, eu te perdoo. Vocês imaginam aí, né? E assim, a gente agora vai falar sobre o último tópico. Que a última coisa que eu aprendo com José. Exatamente. A última coisa que eu aprendo com José, sabe o que, meus amigos, meus irmãos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. Sabe por que tudo que aconteceu foi no momento certo, foi no tempo certo, foi conduzido no caminho certo, sabe por quê?
Porque José, ele sempre amou a Deus. Não importa as dificuldades que ele passou, não importa se ele foi vendido, se ele foi preso, se ele foi acusado, se ele perdeu a família, mas ele continuou amando a Deus, ele continuou sendo fiel. Então todas as coisas cooperaram para que ele chegasse no propósito que Deus tinha para ele. Aleluia. É um versículo que eu já tinha estudado há alguns dias, eu estava lendo a Bíblia e falou muito forte comigo, a respeito de José também. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim, ele estava falando para a família dele: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Sabe, isso mostra que ele conseguiu compreender. Ele conseguiu compreender que tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha vivido, tudo aquilo que aconteceu com ele como jovem, o Senhor estava à frente, o Senhor tinha um propósito maior para ele, né? E assim, isso me faz entender que José, ele tinha identidade firmada em Deus. Sim. Sabe? Ele tinha identidade firmada em Deus, porque ele conseguiu amar, ele conseguiu ser firme, ele conseguiu perdoar. José parece ser aqueles jovens, aqueles adolescentes que quando passa assim, você olha para ele e já fala assim, aquilo ali tá cheio do Espírito Santo, aquilo é um homem de Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. E nós como jovens, que nós não somos velhinhos, eu, Guilherme. Eu só tenho 26. E nós como jovens, nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus, sabe? Porque só assim a gente vai conseguir vencer o pecado, a gente vai conseguir vencer as tribulações. Hoje nós temos vivido momentos de tribulação, o mundo inteiro tem vivido, sabe? O isolamento, tudo isso que tem acontecido, a economia. Nós temos vivido tempos de tribulação, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus, nós temos algo maior, nós temos um Pai, nós temos aquele que criou todas as coisas ao nosso favor, né? E Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido. Eu creio que o Senhor, Ele tem um propósito maior para isso. E assim, a gente pode aprender tantas coisas com a vida de José, principalmente nós jovens, né? E o que nós mais aprendemos é que com o Senhor a gente pode vencer. Com o Senhor a gente pode chegar a lugares que ao nosso ver, aos nossos olhos humanos, nós jamais imaginaríamos que poderíamos chegar. Amém. E foi isso que José chegou. Sabe, José, uma das coisas que ele usou foi a sabedoria de Deus. Aleluia. O tempo todo ele buscou a sabedoria de Deus. Não foi a sabedoria dos homens. Porque a sabedoria dos homens, o que ele poderia fazer? Ele ia sabe, se achar porque estava poderoso, sabe? Ele poderia não humilhar os irmãos deles, porque foi isso que os irmãos deles fizeram com ele, mas ele decidiu usar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela nos leva a lugares certos, a caminhos certos. Aleluia. Aleluia. Então, isso que eu aprendo com José. Então, assim, você que é jovem, você que é adolescente, leia a mensagem de José lá em Gênesis. Leia todinho, tenta aprender cada vez mais, porque ele nos ensina muito como jovem, como adolescente, como adulto, como uma vida de um ser humano. Então, assim, José ele nos ensinou muito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E que essa palavra possa abençoar a vida de vocês, abençoa a minha vida, abençoa a vida da Camila, e que ela possa estar abençoando vocês. E lembre-se, deixe Deus conduzir. Deus está no comando. As coisas que nós aprendemos hoje com José, que Deus está no comando. E Deus está no comando de tudo isso que está acontecendo, dessa pandemia, desse vírus. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. As más, as ruins, sabe? E assim como José, ele conseguiu ver que a gente também possa conseguir enxergar que o Senhor ele pode transformar maldições em bênçãos. Amém. Coisas ruins. Isso eu aprendi com a minha pastora, ela fala muito isso. Que às vezes a maldição é bênção, sabe? Porque quando algo ruim acontece com a gente se aproxima mais de Deus. Então assim, o Senhor ele pode fazer isso, ele pode transformar a maldição em bênção. E que essa palavra ela possa realmente ser viva em nossos corações, que nós possamos guardar essa palavra. Aleluia. E que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Amém. Então, não deixe de amar o Senhor Jesus, independente das circunstâncias, porque Amém. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Amém. E que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? E deixa eu falar uma coisa para os nossos jovens, nossos adolescentes,
estamos com saudade da nossa aglomeração, do nosso culto de sábado. E eu creio que logo, logo nós vamos estar juntos adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Amamos vocês, estamos com saudade. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Mandar um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Vocês não têm ideia de como a gente fica feliz Sim. de ver cada nomezinho de cada irmã, de cada irmão da igreja, sabe? É como se a gente estivesse realmente no culto com todo mundo. A gente se sente assim. É verdade. E assim, isso tem trago muita alegria. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Minha mãe, o Kaká, os nossos amigos, nossos discípulos. Sandra, a Simone, Ronilson, Wilson, Miriam, todos vocês, Maiara, e quem mais está aí na live, Mary. que nós não estamos vendo agora o nome, mas nós amamos todos vocês, nós somos felizes de compartilhar do amor de Deus com vocês, amém? Amém, vamos orar por eles? Amém, vamos orar. Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por Amém, esse Jesus. culto. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, Senhor, e que em todo tempo, ó Deus, nós possamos olhar para Ti. Glória a Deus, Jesus. Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus conosco, Tu és Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sentir a Tua presença em nossas vidas todos Sim, os Jesus. dias, Pai. Que possamos ter fome, que possamos ter sede de Ti. Em nome Senhor, de em nome de Jesus, Jesus, nós Pai. repreendemos, ó Pai, todo esfriamento, ó Deus. Sim, Mas Deus. que nesse momento nós possamos Te buscar cada vez mais, Glória Senhor. a Deus. E que em nome de Jesus, como José conseguiu vencer, como José conseguiu estar firme em Ti, Senhor, que nós também possamos, ó Deus, estar cada Aleluia, dia firme Jesus. em Ti, ó Deus, firme na promessa, firme naquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. Em nome de Jesus, guarda cada irmão, guarda cada casa, Glória a traga Deus. esperança, Senhor, traga Amém. fé, Senhor, que nós possamos estar firmados em Amém. Ti, que é a rocha, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus.